Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula, continuando a nossa disciplina Direito Constitucional 1, trataremos hoje sobre o constitucionalismo e a soberania popular. Partindo da premissa que vocês já tiveram teoria geral do Estado, já têm conhecimento do que é o Estado, dos conceitos de nação, povo, do conceito principalmente de soberania, nós então faremos hoje a relação entre o constitucionalismo e a soberania popular. Em aspectos gerais, a consagração então assim do Estado Democrático de Direito, que nós temos hoje previsto no artigo 1º da nossa Constituição Federal de 1988, ela demonstra o que nós já estudamos anteriormente, ou seja, que a Constituição ela deve conter limitações ao poder do Estado autoritário, assim como a prevalência, garantia dos direitos individuais. Sendo assim, então, a soberania, destacando-se a soberania popular. No parágrafo 1º, vamos pegar aqui, então, a CF no artigo 1º. Diz assim: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então esse é o conceito que nós temos então. Essa é o que está, uma garantia consagrada então na nossa Constituição. A distinção, existe então uma diferença entre a titularidade e o exercício. Veja, a titularidade, a nossa Constituição prevê que é do povo, porém, na nossa Constituição, dentro do nosso Estado, ela é exercida através de representantes. Ela pode ser exercida através de representantes e é o que realmente isso acontece na prática. Esses representantes se dão de forma a nível nacional, ou a nível estadual, ou ainda local, municipal, sejam os deputados aí estaduais ou federais, assim como os vereadores. Uma observação é que os senadores, eles daí não representam necessariamente o povo, representam os Estados-membros, tá? Isso está previsto lá no artigo 46 da Constituição. Se você está aí com a sua Constituição, acompanhe comigo no artigo 46. Artigo 46 da Constituição Federal. O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. E assim por diante, prossegue lá os parágrafos, tá bom? Então, o Senado representa, então, os estados. O povo, ele também pode concretizar a soberania popular. Isso está lá no artigo 14, no inciso 1, 2 e 3 da Constituição Federal. Então, vamos acompanhar também a leitura desse artigo. Artigo 14 da Constituição Federal. Descreve dessa forma: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto, direto e secreto, com igual valor para todos, e nos termos da lei mediante 1. Plebiscito, 2. Referendo, 3. Iniciativa popular. Então essas são as formas da população, do povo, exercer então concretizar a sua soberania. E ela é exercida, então, como prevê o artigo 14, por meio do sufrágio, do voto, direto e secreto. Tá? Então, dessas três formas: plebiscito, referendo e iniciativa popular. Acredito que todos aqui já tenham visto o que é, os conceitos de cada um, mas nós vamos relembrar. O que seria o plebiscito? Plebiscito é aquela consulta realizada diretamente ao povo antes de criar a norma. Então, antes do legislativo elaborar uma norma, faça então uma consulta ao povo para ver se eles concordam ou não, respondendo sim ou não. E aí, já foi feito isso no Brasil em 1993,
para decidir o sistema de governo. Seria monarquia, república, presidencialismo, parlamentarismo. Então nós temos isso como exemplo. O referendo seria uma consulta popular depois que o Congresso elabora uma norma. Então elabora-se um projeto de lei e aí sobre determinada matéria e a população vai e referenda, sanciona ou não aquele projeto. Nós tivemos em 2005 o Estatuto do Desarmamento. E aí a iniciativa popular são os projetos que o povo, que a população elabora e aí necessita de no mínimo 1% da população eleitoral do território nacional, mediante as assinaturas, e precisa que pelo menos 5 unidades federativas tenham participação, ou seja, 5 estados do país participem com no mínimo 0,3% dos eleitores de cada uma dessas unidades federativas. Nós temos agora alguns termos que são utilizados aí dentro do constitucionalismo em relação ao constitucionalismo popular, chamado de Tushnet, depois Judicial Review, e isso envolve aí as teorias do diálogo constitucional, os papéis, quais são os papéis hoje da Suprema Corte, os tribunais constitucionais nas democracias hoje contemporâneas, e assim nós trataremos cada um desses termos, dessas terminologias utilizadas hoje no direito constitucional, no constitucionalismo, em relação às cortes aí constitucionais. Então o constitucionalismo popular, ele apresenta muitas perspectivas. Existe um grande desafio hoje para você poder justificar e aceitar o modelo de revisão judicial que é feito hoje, onde a nossa corte, aí o nosso STF, ou assim também outros tribunais, acabam invalidando a vontade que se materializa pelo povo, aquela vontade exercida pelo povo através dos seus representantes. Ou seja, o legislativo cria uma lei, uma determinada norma, e essa norma ela sofre, então, ela é revisada pelo Poder Judiciário, tá? Muitas vezes feito pelo controle de constitucionalidade e assim por diante. Então, essa dificuldade encontrada aí nesse sistema, a doutrina vai chamar de dificuldade contramajoritária. Guardem esse tema, dificuldade contramajoritária. É o que nós trabalharemos. Então, a doutrina hoje, ao analisar, tendo como parâmetro o constitucionalismo dos Estados Unidos, destaca que há uma tensão hoje entre ali a supremacia judicial, ou seja, entre as decisões que são realizadas pela Suprema Corte dos Estados Unidos e a vontade popular, ou seja, a soberania popular. Muitas vezes as decisões judiciais da Corte vai na contramão do que aquilo que a população deseja, do que a população almeja. Então esse é o estudo que nós faremos hoje. E aí, adiante disso, o termo chamado Judicial Review, que seria esse controle judicial de constitucionalidade das leis. Então os Estados Unidos muitas vezes é apontado como antidemocrático, porque transfere aos juízes que não são eleitos pelo povo, que podem derrubar então as decisões que na teoria acabam sendo tomadas pelo povo, ou seja, pelos seus representantes de forma indireta, tá? Então é esse o estudo que nós vamos analisar, eu pretendo hoje com esse nosso estudo, com essa parte do nosso conteúdo, poder trazer uma reflexão. Nós estamos estudando o dever ser. Nós sabemos que às vezes na prática as coisas caminham de uma forma um pouquinho diversa, mas nós precisamos entender o que os doutrinadores compreendem em relação a isso, o que cada um apresenta como solução e, no seu ponto de vista, o que você acha, né, que de tal forma está correto, que de tal forma está errado, quais seriam as possíveis soluções para isso, fazer com que cada um de nós possamos refletir em que momento nós estamos aí do constitucionalismo, desse neoconstitucionalismo, como nós vimos, essas novas perspectivas daqui para o futuro. Então, o constitucionalismo popular, ele seria definido como assim, o povo sendo o melhor e o mais adequado intérprete da Constituição. Agora eu te pergunto, seria adequado dessa forma? O povo estaria dentro do nosso Estado, analisando o território, analisando o conhecimento técnico, jurídico? Será analisando o conceito de democracia? Será que o povo seria realmente o melhor e o mais adequado intérprete da Constituição?
vamos ver então adiante o que diz a doutrina. Existe hoje uma supremacia judicial versus contra uma soberania judicial. Vou repetir. Existe uma supremacia judicial versus uma soberania judicial. O que vem ser isso? Souza Neto e Sarmento, dois professores, eles afirmam não ser adequado atribuir a um único órgão qualquer prerrogativa, qualquer no sentido de qualquer que seja esse órgão, dar uma última palavra sobre determinado assunto. Ou seja, nenhuma instituição, segundo eles, poderiam ter a última palavra. Deveria haver uma hermenêutica constitucional, ou seja, uma interpretação com base no diálogo. As interpretações deveriam ter mais diálogo para chegar a uma determinada finalidade, uma determinada conclusão diante de normas constitucionais. Eles sugerem, então, uma proposta da noção de última palavra provisória. Essa é a ideia, essa é a teoria que eles apresentam. Então, uma ideia de diálogo, sendo que haverá, então, não uma última palavra definitiva, mas uma última palavra provisória. Dessa forma, aceitar-se-ia, então, a ideia de supremacia judicial. O que seria, então, a supremacia judicial? Eu reconheço, então, que o órgão, que a Suprema Corte, no nosso caso o STF, tem a última palavra, porque nós precisamos de alguém para resolver certas questões constitucionais. Mas eu não posso dar uma soberania judicial, uma única palavra. Somente eles têm a única palavra e ponto final. Essa é a visão dos nossos doutrinadores. Cabe a você aí fazer uma reflexão, ver se essa ideia, esse pensamento é adequado ou não. Do meu ponto de vista, parece razoável. Depois, a reversão, ou seja, a superação legislativa da jurisprudência da Corte. Possibilidade de mutação constitucional pela via legislativa. O ministro Fux, aqui no Brasil, no julgamento da ADI 5.105, ele identificou situações de reversão legislativa das decisões do STF. Ou seja, por meio de emenda ou de lei, o Congresso ele atuou quando ele teve, então, alguma situação, alguma decisão que o STF lhe foi contrária, eles se articularam, vamos assim dizer, politicamente, e fizeram, então, emendas ou leis que pudessem, então, ter a aprovação do judiciário posteriormente. Então, isso é chamado pela doutrina, também gravem esse termo, de ativismo congressual ou diálogo constitucional. Então, eu tenho indeferido uma determinada lei declarada inconstitucional, alguma coisa nesse sentido, e aí eu articulo uma emenda, por exemplo, seria o caso, foi articulada uma emenda constitucional para que determinado assunto, determinada lei, possa ser, a partir de então, numa nova oportunidade, constitucional, tá bom? Então, chamado de ativismo congressual ou diálogo constitucional. A partir do momento que o STF reconhece determinada matéria, que não sendo como adequada, o Congresso, então, o Parlamento, dá um jeito de poder regularizar a tal situação. Nesse mesmo julgamento, o ministro Barroso, Luiz Barroso, ele procura atenuar, então, essa visão tradicional e clássica da Suprema Corte, da supremacia judicial. E aí, ele considera a chamada democracia deliberativa, ou seja, os diálogos que podem haver entre as instituições, seja executivo, legislativo ou judiciário, onde nunca então existiriam, sobre determinado tema, uma única decisão e uma decisão definitiva. Sempre haveria a possibilidade então desse diálogo entre os órgãos ali institucionais, tá bom? Então é chamado, como eu disse para vocês, ativismo congressual ou diálogo constitucional. Seria isso. Qual o papel, então, das Supremas Cortes e tribunais constitucionais nas democracias contemporâneas, na atualidade? Vamos analisar segundo o professor Barroso, sobre o nosso ministro Luiz Barroso. Quais seriam, então, esses papéis? Nosso ministro ensina que seriam 3 papéis, o que justificaria, então, a atuação da Suprema Corte. De que forma eles poderiam atuar em matéria constitucional, como guardiãs da Constituição, e justificar. Seriam o papel contramajoritário, segundo, ou o papel representativo, e o terceiro, ou o papel iluminista. O que vem a ser cada um deles, então?
Em relação ao papel contra-majoritário, o Barroso explica que, abre aspas, Supremas Cortes e tribunais constitucionais, na maior parte dos países democráticos, detêm o poder de controlar a constitucionalidade dos atos do poder legislativo e também do executivo, podendo invalidar normas aprovadas pelo Congresso ou Parlamento. Fecha aspas. Então, mesmo sem jamais ter recebido um voto, em uma esfera, em uma situação, em um Estado democrático de direito, nós temos então essa possibilidade dessa revisão judicial. E aí por isso surge então o chamado dificuldade contra-majoritária, porque às vezes o legislativo prevê uma determinada situação, cria uma determinada norma, e aí aparentemente essa norma é a vontade de todo o povo ou da maioria do povo, e aí eles criam uma barreira, ou seja, uma dificuldade majoritária contra a maioria das pessoas. O fundamento, então, segundo o professor Barroso, seria a proteção dos direitos fundamentais e o mínimo ético, além de proteção das regras do jogo democrático e dos canais de participação política de todos. Então, proteção dos direitos fundamentais, garantindo o mínimo ético, e as regras do jogo democrático. Há um razoável consenso, como eu disse para vocês, partindo aí da premissa que nós temos o conhecimento do que seria democracia, soberania, vontade popular, Estado, governo. Há um consenso hoje de que o conceito de democracia, ele se alterou. Então ele transcende então a ideia de governo da maioria. E aí exigindo, dentro dessa democracia, do Estado democrático, a incorporação de valores, sejam eles igualdade, liberdade, justiça. Eu mencionei há pouco tempo que nós precisamos de uma Constituição, ela precisa, o direito, aliás, ele precisa sempre buscar a aplicação da justiça e garantir os valores aí individuais. Uma Constituição precisa ter isso, inibir o poder autoritário do Estado, a separação dos poderes, que é essencial no Estado democrático, e a preservação dos valores individuais. Então, tendo em vista esses valores, seria mais do que necessário alguém então para poder assegurar que isso prevaleça aí dentro das normas constitucionais. Então seria o papel contra-majoritário. O segundo papel seria o papel representativo, ou seja, nem sempre as escolhas políticas realizadas pelos nossos governantes, pelos nossos representantes, elas coincidem com a vontade da maioria. Então, essa ideia que muitas vezes as decisões políticas vão contrárias à vontade do povo, levou-se então a essa expansão de autonomia, de até onde o Poder Judiciário pode atuar. E aí, notadamente, as Supremas Cortes, muitas vezes, ou em algumas vezes, elas acabam representando muito mais a vontade social, as demandas sociais, do que os próprios representantes do povo. Quais são as razões? A qualificação técnica daqueles que vão julgar, a vitaliciedade, o juiz nós iremos aprender lá nas garantias em relação aos magistrados, quando estudarmos aí os magistrados, que eles têm vitaliciedade. O que é isso? Eles não estão sujeitos, então, a circunstâncias de curto prazo. Eles têm, podem ali exercer a sua função em caráter vitalício, enquanto for possível. Tá? Então, diferentemente de quem atua no âmbito eleitoral, que tem um interesse muitas vezes a curto prazo. Terceiro, a inércia. Eles não atuam por iniciativa própria, somente quando são motivados. Eles até então ficam inertes. Quando são provocados é que o judiciário vem atuar. E a motivação das decisões judiciais. Então qualquer aplicação, qualquer justificativa, qualquer sentença que o Poder Judiciário vá proferir, isso tem que haver as razões e os fundamentos para convencimento. Tá? Então seriam isso que justificaria o papel representativo. Dessa forma, as decisões não seriam mais contra a vontade, então não seria aquele papel contra-majoritário, mas acabam sendo, dessa forma como nós estamos vendo, nesse papel aqui representativo, o termo correto seria contra-legislativa ou contra-congressual, contra-parlamentar, entende? Por aquilo que foi uma decisão ali parlamentar, congressual ou legislativa. Então aí mudaríamos o termo de contra-majoritário para contra-legislativo.
essa definição também do professor do ministro Barroso. Os exemplos, alguns exemplos que o livro nosso apresenta. A Suprema Corte dos Estados Unidos declarou a inconstitucionalidade da lei do estado de Connecticut, que proibia o uso de contraceptivos mesmo por casais casados. Então havia uma lei que proibia o uso de anticoncepcional e aí a Suprema Corte declarou inconstitucional. Depois também os Estados Unidos invalidou a lei do estado do Texas que criminalizava as relações íntimas homossexuais. Declarou também, invalidou uma lei do estado do Texas. Nós temos aqui no Brasil, no julgamento da ADI 4.650, onde foi declarado inconstitucional o financiamento de campanhas eleitorais por pessoas jurídicas. Tá? Então, novamente, a Suprema Corte aí veio atuar contrário àquilo que era uma decisão ali, uma norma legislativa. Quarto, a Suprema Corte do Quênia declarou inconstitucional dispositivos do Código Penal que criminalizavam a difamação, devido que eles entendiam que deveria haver liberdade de expressão por parte dos políticos, das autoridades, da imprensa, quando eles estavam investigando algum caso de corrupção, alguma coisa nesse sentido, e faziam uso da palavra. Havia uma lei que queria criminalizar essas pessoas por causa de difamação. E aí declarou-se então inconstitucional, garantindo a liberdade aí de expressão. A Suprema Corte do Canadá declarou inconstitucional um dispositivo do Código Penal que criminalizava o aborto. Isso foi realizado no Canadá. Então tudo isso justifica o papel representativo da Corte, fundamentado na dimensão deliberativa. Então esse é o papel, numa dimensão deliberativa, chamada então de democracia contemporânea. Gostaria que vocês gravassem também esse termo. Então o que vem a ser toda essa expectativa aqui que nós temos em relação aos papéis da Suprema Corte agora na contemporaneidade. Então temos esses dois papéis que nós vimos. O contramagitário seria o papel da Corte, da Suprema Corte, ou eles atuam exercendo um papel representativo, ou atuam ainda exercendo um papel iluminista, que é o terceiro ponto. Na história houve avanços imprescindíveis na realização, às vezes em nome da razão. Essas atitudes, esses avanços, eles foram contra o senso comum, contra a vontade, contra as leis vigentes da época, contra a maioria daquilo que talvez da maioria das pessoas da sociedade aceitavam. Exemplo, a abolição da escravidão, a proteção das mulheres, o direito dos negros, homossexuais, as minorias religiosas e assim por diante. Tudo isso, talvez, em determinada época, foi contra o senso, contra a maioria, contra aquilo que todos tinham aceitavam, podemos assim dizer. Então o progresso social ele se dá diante desse papel iluminista. Porém, a doutrina entende e alerta que isso deve ser ocasional. Trazendo para dentro do constitucionalismo, isso deve ser ocasional porque pode ser perigoso, pode ofertar risco à democracia, tá bom? Mas temos também alguns exemplos. Em 1954, na Suprema Corte dos Estados Unidos, eles entenderam que o estabelecimento de escolas para brancos e negros, vejam, eram separados, crianças brancas e crianças negras. Isso acarretava violação à 14ª emenda constitucional deles. E aí, combatendo então a proposta de segregação que até então existia, era admitida. Ou seja, superou o senso comum majoritário. As pessoas estavam acostumadas com isso, brancos numa escola, negros em outra. E aí eles entenderam que isso violava e foi então uma interferência do judiciário dentro do senso comum. Tá? A Suprema Corte dos Estados Unidos, anos depois, 13 anos após, em 1967, veja, muito próximo de nós, aí há 40 anos, tornou nula uma lei do estado da Virgínia. Essa lei, ela proibia, e além de proibir, considerava crime ainda, o casamento entre brancos e negros. Isso era penalizado de 1 a 5 anos de prisão. Então veja, próximo de nós agora, há pouquíssimos anos atrás. Para quem gosta de assistir aí filmes de história que envolve aí muitas vezes o direito, tem um filme, se não me engano, chamado Loving, que retrata uma história real de um caso que chegou à Suprema Corte dos Estados Unidos e aí tornou-se, então, teve essa decisão aí para tornar essa lei aqui do estado da Virgínia para considerar inconstitucional.
tá? Mas vejam, é muito recente, muito próximo de nós. O filme é muito bom, vale a pena assistir, eu indico. Depois, a Suprema Corte dos Estados Unidos, também pouquíssimos anos depois, pouco tempo atrás, aí, reconheceu a possibilidade de interrupção de gravidez até o primeiro trimestre, tendo como fundamento o direito de privacidade da mulher. Vejam, talvez uma decisão completamente distante ou diversa do senso comum, e onde decidiram lá em relação a isso. Nós não estamos fazendo um juízo de valor em relação a tudo isso aqui que foi apresentado, o que é correto ou o que não é, o que cada um tem em si, os seus valores, os seus princípios, mas são alguns casos que a Suprema Corte interfere diretamente nas decisões do Legislativo, muitas vezes contrariando o senso comum. Então, decisões contrárias à vontade da maioria geralmente apresentam daí uma forte reação social, e aí é chamado, aqueles que são derrotados geram o denominado backlash, o termo utilizado aí nos Estados Unidos. Backlash seria essa reação social contrária daquela parte que foi derrotada. Esse movimento, então, backlash, é o que nós veremos agora, em relação ao constitucionalismo democrático. Essa reação social em razão de uma decisão da Suprema Corte. Então, em relação aí a esse constitucionalismo democrático e a essa reação intitulada por backlash, a doutrina norte-americana destacam-se, dos pontos de vista de inúmeros conceitos aí que apresentam-se, destacam aqui os professores Robert Post e Reva Siegel, que refutam a noção de constitucionalismo popular. Eles acham completamente equivocada esse termo constitucionalismo, essa ideia, o que sugere o constitucionalismo popular. O constitucionalismo popular, ele propõe o afastamento total das cortes. E aí, assim como a proposta de uma cautela judicial e uma atuação minimalista dos tribunais, ou seja, uma atuação mínima, uma intervenção mínima do judiciário e aconselhamento para que eles não assumam, então, posição em relação a alguns temas polêmicos. Então, segundo propõe o constitucionalismo popular, nós deveríamos afastar o judiciário, afastar todas as cortes, assim como, quando fosse realmente necessário, que eles atuassem de forma mínima, uma intervenção estatal mínima no que se refere às normas constitucionais que contrariam, assim dizer, o legislativo, principalmente temas polêmicos. A maioria dos autores refere-se ao fenômeno backlash aí que nós vimos sob uma perspectiva dos tribunais, considerando que realmente há um risco na decisão. Sem o apoio popular, quando eles tomam, o judiciário toma uma decisão sem o apoio popular, isso pode trazer a própria existência, o risco ali, a própria existência do poder judiciário, a legitimidade do poder judiciário, ver se teriam legitimidade para isso ou não. Então isso se justificaria aí o constitucionalismo popular, você julgar somente de acordo com o que pensa a maioria das pessoas. Porém, contudo, na visão da nossa doutrina, daquele que nós estamos aí estudando, tanto o professor Pedro Lenza, como assim alguns outros, entendem que o constitucionalismo ele deve ser democrático e não popular. Então existe então hoje essa ideia de que o adequado seria o constitucionalismo democrático, ou seja, é o que consegue acomodar, é o que consegue trabalhar, aceitar, lidar com essa situação, essa tensão que existe e preservar o respeito à Constituição, assegurando o papel dos representantes do povo, ou seja, aqueles eleitos, e da cidadania, só que sempre com o intuito, o foco em resguardar, em cumprir o verdadeiro papel da Constituição. Então, não se pode retirar a Constituição dos tribunais, reconhecendo o papel essencial da Corte em desfavor dos direitos constitucionais. Ambos devem trabalhar nessa hermenêutica jurídica, como nós falamos no começo, em diálogo. No diálogo, nós estudaremos aí também mais adiante no diálogo das fontes, diálogo das normas e assim por diante, nós veremos isso. As normas elas precisam conversar, vamos assim dizer, entre si, elas precisam dialogar, tá? Então essa seria a ideia do constitucionalismo democrático. Eu tento acomodar, minimizar essa tensão que há quando as decisões das cortes são contrárias,
porém sempre visando o cumprimento da própria Constituição, garantindo o cumprimento daquilo que já é previsto em Constituição. Os julgamentos constitucionais baseados em razões jurídicas e técnicas, que normalmente é o que acontece nas Supremas Cortes, tanto no Brasil como em outros países, eles adquirem então uma legitimidade democrática, porque não se admite que a decisão, em qualquer aspecto, que a decisão ela agrade a opinião pública e seja contrária à Constituição. Eu não posso tomar uma decisão judicial simplesmente porque é a maioria da vontade do povo, sendo que isso contraria ali os princípios, os valores, enfim, tudo que está previsto ali na Constituição. Então as decisões que não encontrem respaldo popular, como eu disse para vocês, que não tem essa sintonia com a maioria, não entre nessa sintonia com o que a maioria da população espera, geram o chamado aí fenômeno backlash. Porém, volto a dizer, o professor Lenza tem essa visão, eu também acho ele razoavelmente o mais adequado. Nós devemos partir, trabalhar com um constitucionalismo, então, não popular, mas democrático, onde é assegurado ao Poder Judiciário ser o guardião ali da Constituição, porém, é necessário haver um diálogo entre os órgãos institucionais, e aí eu preciso valorizar principalmente aquilo que já o próprio fundamento de existência da Constituição prevê, que seria o Estado democrático, a garantia dos direitos individuais, a limitação do poder estatal, preservação dos princípios e valores, e aí incluindo a separação dos poderes que garantem assim um Estado democrático e assim por diante. Dessa forma seria necessário sim uma revisão judicial, o Judicial Review que nós vimos aqui, e assim por diante, esses artigos aqui que nós vimos que fundamentam então a nossa Constituição, tá? Então nós ficamos por aqui. Espero que tenha dado para entender aí o conceito aí de soberania popular de forma, assim, fazendo um paralelo ao constitucionalismo, de que forma que a soberania popular deve interferir no direito constitucional, qual a sua importância, qual o seu devido valor e assim por diante. Tá bom? Pessoal, até breve. Continua.